Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo diário da novela Te Dou a Vida. Saiba em detalhes o que vai acontecer diariamente na sua novela preferida. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Sexta-feira, 26 de novembro. Inês consegue encontrar a escola onde Miguel Hernandes estudou. A diretora passa para Inês o endereço de uma professora e diz que talvez ela saiba algo sobre Miguel. Ao retornar para o mercado, Inês se surpreende ao ver que a madre estava esperando por ela. A madre diz para Inês ir direto para a sua sala quando chegarem. Nelson tem mais um encontro, dessa vez com Paulina. Paulina adormece a maior parte do tempo. Gina fica apreensiva quando vai fazer ultrassom e o médico que ela comprou da outra vez não está lá. Furiosa com Inês por ter a desobedecido, a madre diz a ela que já havia a advertido e a expulsa da ordem. Gina encontra Pedro quando está saindo do consultório. Ela consegue enganar Pedro, lhe mostrando um papel onde ele não percebe quanto tempo realmente ela tem de gravidez. Pedro diz a Gina que por enquanto quer que eles se casem somente no civil. Inês chora arrumando as malas e diz a Bernardina que não sabe para onde ir. Esther procura Helena e diz que precisa que ela a ajude a entender o que está acontecendo com Pedro. Esther diz a Helena que nunca tinha visto Pedro tão apaixonado e que ele não pode ter deixado de amá-la assim. Helena diz a Esther que também pensou que Ernesto estivesse por trás da mudança de Pedro, mas ele negou, dizendo que está confuso. Esther fica muito agradecida a Helena, quando Helena diz que ela é a avó de Nico e poderá vê-lo quando quiser. Bernardina conta para Mariano que a madre expulsou Inês e ela não tem para onde ir. Mariano fica indignado com a atitude da madre e avisa Eduardo. Pedro e Gina marcam a data do casamento. Ernesto diz a Nicolas que Helena e ele nunca vão se divorciar e promete ao menino que eles voltarão a ser a família que sempre foram. Pedro manda para Ernesto o papel com a data do seu casamento. Gina lambisgoia conta para Rosa que vai se casar com Pedro e diz que é a mulher mais feliz da terra. Eduardo diz a Inês que ela não está só e que ele vai ajudá-la. Como Inês não tem ninguém, Eduardo diz que ela poderá ficar na casa dele. Inês diz que não quer causar incômodo a ele, mas Eduardo diz que não é nenhum incômodo, que será um prazer e diz para ela se recordar que eles são uma equipe e tem um caso para resolver. Menina, com um policial tudão desses, a Inês está feita, gente. O ultrassom de Gina ficou com Pedro. Com medo de que ele veja quanto tempo de gravidez ela tem, ela liga para ele e diz que vai buscar o ultrassom na oficina. Eduardo deixa Inês em casa e vai para o trabalho. Pedro convence Nelson a entrar em um novo concurso de túnel. Eduardo avisa ao avô que Inês ficará em sua casa. Helena diz a Ernesto que pediu para a Trini colocar as coisas dele no quarto de hóspedes. Ernesto diz a Helena que Nico perguntou por que eles não dormiam no mesmo quarto e diz que explicou ao filho da melhor forma possível, para irem pensando como vão dizer a Nico quando ele perguntar por que eles vão se separar. Helena diz que a única maneira será dizendo a verdade para Nicolas, dizer que não querem mais seguir juntos porque já não se amam. Ernesto diz a Helena que aquilo é uma meia-verdade e que pelo bem de Nico vai apoiá-la no que diz, mas ela bem sabe que ele continua amando como no primeiro dia. Como Pedro tem que sair, ele deixa o ultrassom com Rosa e pede para ela entregar para Gina. Curiosa, Rosa olha o ultrassom e descobre que o filho de Gina realmente é de Augusto. Ernesto avisa seu amigo que está enviando os documentos assinados por Horácio. Mariano diz à madre que está muito irritado com a injustiça que ela cometeu com a irmã Inês. A madre diz a Mariano que já havia divertido Inês e diz para ele também se esquecer do assunto. Furioso, Mariano diz que não vai esquecer e que era ela quem devia ser expulsa da ordem, por ser arrogante, desumana e cruel. Rosa entrega o ultrassom para Gina e diz que pelo tempo de gravidez que ela tem, o filho é de Augusto. Gina confirma para Rosa que Augusto é o pai e diz que sempre soube disso. Gina lambisgoia diz que não disse nada a ninguém. É porque ela não vai ter um filho de um ninguém.
Rosa diz a Gina que ela precisa dizer a verdade para Pedro. Gina implora para Rosa não dizer nada. Esther diz a Pedro que foi ver Helena e que ela está muito triste. Pedro conta para a mãe que vai se casar com Gina. Esther fica muito nervosa e diz a Domingo. Domingo apoia Pedro, mas Esther fica totalmente contra a decisão que ele tomou. Pedro diz a Samuel que a mãe deles foi ver Helena e não aceita que eles terminaram. Pedro diz que partiu a sua alma saber pela mãe que Helena está triste e que o ama, mas não há outra saída a não ser fazer o que Ernesto quer. Eduardo fica surpreso quando o avô chega em sua casa. Mariano diz a Eduardo que deixou a casa de assistência, pois não pode viver em um lugar onde cometem tantas injustiças. Pedro e Gina contam para Nelson que se casarão na terça-feira. Nelson fica surpreso, mas feliz com a notícia. Mariano diz a Eduardo que vai morar em sua própria casa e convida Inês para morar com ele. Mariano diz a Inês que ela será a governanta da sua casa, ele lhe pagará um salário e também continuarão investigando o caso de Isabel. Inês passa para Eduardo o endereço da mulher que foi professora de Miguel. Gina procura Rosa e volta a pedir para ela não contar a Pedro que o filho que ela está esperando não é dele. Rosa diz que Augusto tem todo o direito de saber que é o pai. Gina implora para Rosa não dizer nada. Rosa concorda em ficar calada, mas diz que se Pedro e Augusto desconfiarem de algo e lhe perguntarem, ela dirá a verdade. Gina agradece a amiga e as duas vão juntas para a oficina. Nelson tem mais um encontro com Paulina. Eduardo conversa com a mulher que foi professora de Miguel Hernandes. A senhora diz que Miguel era um jovem com muitos problemas, rebelde, voluntarioso e não tinha amigos. A senhora diz a Eduardo que Miguel tinha vergonha que a mãe trabalhasse como doméstica e que ele renegava muito a sua origem humilde. Eduardo pergunta se a professora não sabe onde ele pode localizar Miguel. A senhora responde que não, diz que teve muitos alunos e Miguel não era dos seus favoritos. Augusto fica sabendo que Pedro e Gina vão se casar. Nelson e Paulina estão indo para o seu passeio quando ela acaba batendo em um carro da polícia. Eduardo conta para Inês e Mariano o que descobriu sobre Miguel. Inês diz que Miguel Hernandes é uma má pessoa. Eduardo diz que é provável que Miguel Hernandes e Ernesto tenham sido cúmplices em algo que prejudicou a dona Isabel. Mariano diz a Inês que ela errou de profissão e que ao invés de ter se metido na ordem para ser freira, deveria ser investigadora. Os policiais encontram vários remédios no carro de Paulina e levam ela e Nelson presos. Furioso ao saber do casamento de Pedro e Gina, Augusto discute seriamente com o amigo. Augusto diz que não vai permitir que Pedro use Gina como sua tábua de salvação e diz que ele não a ama. Pedro pergunta o que isso importa a ele. Augusto diz que se importa muito e revela que está apaixonado por Gina. Nesse instante, Gina e Rosa chegam na oficina.